Louvado e exaltado seja o nome desse Deus vivo e poderoso, que vive e reina para sempre, né? E Deus é maravilhoso. Deus está cada vez mais levantando levitas. Deus está cada vez mais preparando pessoas que queiram e tenham alegria e o prazer de adorá-lo em espírito e em verdade, e que queiram ter esse compromisso maravilhoso, que é louvar e bendizer o nome desse Deus vivo, poderoso. E vamos aqui mais uma vez, através da palavra, mostrar como Deus se alegra quando o levita se dedica a adorá-lo verdadeiramente em espírito e em verdade. Amém? Vamos ler um versículo na palavra de Deus e depois eu vou contar aqui uma história da Bíblia, relatando como uma história mesmo, para que vocês entendam melhor, de forma mais leve, mais direta. Glória a Deus. Vamos ler Salmos 42, é apenas o primeiro versículo. O versículo 11 também desse salmo, ele é muito conhecido também, mas vamos ler só o versículo primeiro. Glória a Deus. Salmo 42, versículo 1 diz assim. Cadê o pastor Tiago? Saiu? É porque eu mandei um vídeo para ele colocar aí como é que o servo brama. Não está aí não, né? Deve estar na... Amém. Então vamos ler aí o Salmo 42, versículo 1, que diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Você pode repetir esse versículo comigo? Olhando mesmo para a tela, se quiser, para ficar só numa só voz. Como o servo... Daqui a pouco a gente vai colocar o servo bramando. Creio eu que antes de terminar a ministração, o pastor Tiago retorna à casa do Senhor. Glória a Deus. Pai Celeste, Deus amado, estamos aqui para te adorar, para te bendizer, para te glorificar. E já vimos, meu Deus, aqui pela passagem da tua palavra, que vai em várias histórias onde tu levanta os teus levitas, que na hora que eles tocam algum instrumento, na horas que eles te louvam, na horas que eles te adoram, a ambiência se torna uma ambiência profética. Portanto, o Senhor Asaf era um homem também que era um profeta, era um homem que tinha visão, era um homem que era um levita e que foi escolhido desde pequeno para te adorar em espírito e verdade. Assim como temos aqui levitas hoje escolhidos desde pequeno, desde o ventre da sua mãe, para te adorar em espírito e em verdade, cada um na sua geração, cada um no seu tempo, cada um no seu momento, cada um no seu chamado, para a glória do teu nome. Que esta palavra venha alimentar a tua igreja, que esta palavra venha fortalecer, meu Deus, o nosso coração, que essa palavra venha trazer júbilo e alegria na nossa alma, e a certeza e a convicção de que tu és um Deus vivo e que se responsabiliza por nós, desde agora e para todo sempre. E a tua igreja diz amém. Podemos sentar em nome de Jesus. E vamos aqui ouvir essa história, que é a história de Asaf, um homem a quem Deus se apoderou. Asaf significa o quê? A quem Deus faz. É Deus quem está no controle de todas as coisas. Eu quero profetizar isso aqui para os levitas desta igreja, para um povo separado que o Senhor segurou na mão e trouxe aqui neste lugar esta noite. Eita, Deus de poder, a tua presença está forte neste lugar, e quando tu queres operar, nada pode impedir o que tu estás liberando para o teu povo que te adora com alegria. Nada pode impedir o controle que vem de ti sobre a nossa vida. Tu estás no controle de todas as coisas, em nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Para quem não conhece ainda a história deste grande levita, que é o Asaf, que era um homem que adorava o Senhor na casa de Deus, um homem que tinha uma intimidade com o Pai Celestial,
e que possuía na sua vida o dom de ministrar, de louvar, de adorar o Senhor através dos louvores que ele entoava. E ele é quem fazia, ele é quem escrevia os louvores. O Salmo 50 foi Asaf quem escreveu. Do Salmo 73 até o Salmo 83 foi Asaf quem escreveu, ou seja, um total de 12 salmos. Glória a Deus. Então era um homem que ele tinha prazer em fazer letras de músicas para adorar, de louvores para adorar ao Senhor. Glória a Deus. E esta unção ele recebeu, sabe quando, queridos? Quando ele era ainda um menino, quando ele era ainda um pré-adolescente. Preste bem atenção nessa história aqui, porque ela é muito interessante. E daqui a pouco o pastor Tiago vai colocar aí o servo, bramindo pelas águas, buscando as águas. Depois eu vou contar um pouco também da história, porque é que o servo ele grita tão alto, a ansiedade que ele tem de beber aquela água. Tudo tem um processo, tudo tem algo a ser explicado, a ser contado. É por isso que nesse salmo que eu acabei de ler, vocês vão entender o porquê, está dizendo que ele está bramando pelas correntes de água. O que é corrente de água? Água viva, água fresca, água nova. É o que você está recebendo aqui hoje. Quem está aí como servo, como ovelha, gritando, precisando, levando o poder destas águas que liberta, dessas águas que conscientiza, que cura, que prepara e que capacita, que é a própria palavra de Deus em si. Glória a Deus. Diz a história em que o rei Davi estava trazendo a arca de volta. Já tinha passado por todo aquele processo que nós já vimos, com aquela história de Obed-edom, que a arca caiu, que Uzá foi fulminado, que caiu morto, e que a arca teve que ficar na metade da viagem, do caminho, e que passou um tempo na casa de Obed-edom, e tempo depois o rei foi buscar a arca, e quando ele pediu a direção de Deus, como proceder de forma correta, diga para o seu irmão, forma correta, se vir a Deus da forma certa. Não é como nós queremos, é como Deus determinou para que nós venhamos fazer para a glória do seu nome. Porque nós estamos aqui para a glória do nome desse Deus vivo e poderoso que pode todas as coisas. Glória a Deus. Então, quando ele recebeu a orientação, ele retornou e foi buscar a arca. Diz a palavra de Deus que o rei Davi, quando entrou na cidade, a alegria dele, o júbilo era tão grande, o anseio dele de trazer a arca de Deus novamente para o convívio do seu povo, para o convívio da sua vida, porque está a arca presente na vida daquele povo, na vida do próprio rei Davi. Era mesmo que dizer, Deus está aqui, Deus está presente neste lugar, Deus está aqui operando, Deus aqui está com o povo que Ele escolheu, Deus está aqui hoje com o povo que Ele remiu, e nós temos prazer, alegria e satisfação em bendizer, em adorar, em se alegrar na presença desse Deus, até mesmo dançando, até mesmo pulando, até mesmo cantando, entrando num júbilo que não tem explicação, mas Deus sabe como é que nós estamos adorando a beleza da santidade dele. E assim era Davi. Davi entrou pulando, Davi entrou dançando, e diz essa história que Asaf era um jovem, um pré-adolescente, e começou a observar, e diz que ele conseguiu romper o cerco dos soldados que estava protegendo o rei, e que estava protegendo a arca, e foi até ao rei. Ele foi até o rei Davi, e se lançou ali nos braços do rei. E a partir daquele momento a vida de Asaf não foi mais a mesma. Asaf era da tribo de Levi, era da tribo de um povo que era escolhido para adorar a Deus. Diga aí para o seu irmão, você é um adorador de Deus, você é um escolhido, você faz parte de uma tribo única,
que é uma tribo humilde, de adoradores, de levitas, de um povo separado, de um povo escolhido, que faz questão de estar junto, coeso e unido para adorar esse Deus vivo em espírito e verdade. Foi para isso que você e eu fomos levantados, para adorar esse Deus numa só voz, num só propósito, num só direcionamento. E assim Deus se alegra da igreja que está junta para adorar a beleza da santidade deste Deus. E ali aquele povo adorando a Deus com todas as suas forças, era uma festa, né? E de repente Asaf rompe aquela barreira ali e chega, fura o bloqueio de guardas e chega até Davi. E a partir daquele momento o olhar de Davi para aquele jovem foi diferente. Diga para o seu irmão: o olhar do rei é diferente a partir de hoje para a tua vida. Você crê nisso? Receba o poder desta palavra. O rei está olhando para ti, o rei está olhando para mim, o rei está olhando para nós, o rei está preparando um lugar, aleluia, um posicionamento para a tua vida e para a minha vida, para que nós verdadeiramente estejamos no mundo espiritual, selecionados como levitas e verdadeiros adoradores de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. E diz a história, né, que o tempo foi passando. Assim, quando aquele rapaz chegou até o rei Davi, a partir daquele momento, por intermédio da liberação do rei Davi também, uma unção de adorador que ele liberou, e desde aquele momento em diante ele passou a ser literalmente conhecido como aquele jovem, como aquele que Deus se apoderou dele. Diz assim: Deus se apoderou de você, Deus se apoderou de você, Deus se apoderou de mim, Deus é contigo, Deus recebe o teu louvor, Deus recebe a tua adoração, Deus é na tua ministração, Deus é na tua oração, Deus tem poder e autoridade para declarar a vitória de um povo separado, um povo unido, um povo remido. E o tempo passou, Asaf cresceu, e Davi decide construir um tabernáculo para colocar ali a arca de Deus, um lugar onde a presença de Deus estaria ali para sempre. E Davi convoca os melhores engenheiros, os melhores arquitetos, começa a se cotizar com o povo para a construção do templo, e suas próprias riquezas, ouro, pratas e pedras preciosas, ele também começou a dar para construir a casa do Senhor, pois ele tinha consciência de que sem Deus ele não era nada, e fazia questão de dar o que era, fazia parte da vida dele, para construir o templo da casa, a casa do Senhor, para adoração a Deus. Amém? Depois de fazer todos esses planos, Davi começa a nomear levitas para a ministração na casa de Deus. E entre tantos eles, Davi nomeia o jovem que já era um homem, e já era um pai de família, e já tinha 2 filhos, que era Asaf, ou Asaf. Mas as coisas não saíram 100% como Davi havia planejado. Diga assim: nem sempre é 100% como a gente quer. Entenda isso e esteja preparado para o plano B de Deus. Glória a Deus. Nós temos que estar preparados, porque nem tudo é como a gente quer, nem tudo é 100%. Porque Deus disse: olha, Davi, é o seguinte, tu derramou muito sangue, tu se tornou um homem sanguinário, tu não vai poder construir o meu templo, tu não vai poder construir a minha casa. Mas Davi também não questionou. Ele passou para o seu filho Salomão todo o projeto, todas as instruções necessárias que deveria ser feito, passou as plantas, como era para ser feito a casa do Senhor, colocou, deu a ele também os nomes dos levitas, como já chegamos a ler lá em 1 Crônicas e 2 Crônicas, o grupo de levitas, o grupo de adoradores, o grupo de ministradores, o grupo de porteiros, e ele deu aquela relação lá ao seu filho. E Davi foi, seu filho reinou em seu lugar. Davi partiu e ficou Salomão. Então, Asaf nesse período já não ministrava mais. Asaf nesse período já estava
com a idade avançada. Ele passou alguns anos adorando a Deus. Mas nesse período, quando terminou de construir o templo e que foi chamado aquele povo para adorar, Asaf já tinha o que? 65 anos de idade. E como nós sabemos a história daquele tempo, os levitas com uma determinada idade, eles eram o que? Aposentados. Com 50 anos, Asaf já tinha 65 anos. Mas ele guardou os instrumentos. Diga aí para o seu irmão: não abandone o seu instrumento de adoração. Oh, sinta a presença de Deus. Ele guardou as suas roupas, as suas vestes de linho que ele tinha. Diga aí para o seu irmão: não abandone a sua veste de levita, de adorador. Vista a sua roupa de adorador. Seja um verdadeiro adorador. Faça-se cumprir a vontade de Deus na sua vida. Diga para o seu irmão: você é um escolhido. Faça-se cumprir a vontade de Deus na sua vida. Não deixe de adorar o Senhor por nada deste mundo. Glória a Deus. Não deixe. Ele já não ministrava mais os louvores a Deus. E diz a história que numa dessas madrugadas aí, ele estava cheio de nostalgia. Ele deitava, olhava para o teto e se lembrava do período que ele adorava a Deus. A própria palavra de Deus, eu vou dar os versículos aqui para vocês, diz que ele também era um vidente. E que também quando ele tocava, ele começava a profetizar. Deus usava na profecia, sabe? Ele se tornava o que? Um tangedor, um adorador de Deus, um levita. A responsabilidade dele é muito grande. Porque o seu louvor, a sua adoração não é uma coisa que fica simplesmente aqui, ou então que passa desapercebida no mundo espiritual. A responsabilidade do adorador, a responsabilidade do levita é imensa. É a responsabilidade de levar o povo de Deus a adorar o Senhor, a entrar no propósito que Deus quer que entre, para que na hora da palavra aquela pessoa esteja com o seu espírito lavado, a sua alma lavada, já tenha glorificado a Deus, já tenha louvado ao Senhor, já tenha reconhecido a bondade e a grandiosidade de Deus e tenha louvado ao Senhor junto com os levitas. É essa a responsabilidade do levita: levar o povo a ter alegria, um júbilo, um prazer para adorar a Deus. E diga aí para o seu irmão: é compromisso, é responsabilidade. Deus é contigo, Deus está olhando para ti, Deus é fiel, e quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Diga para o seu irmão: faça a sua parte, cumpra com o seu papel de adorador. Quem é adorador e dá glória a Deus? Aleluia! Oh glória! Eu sinto a presença de Deus fazendo uma obra neste lugar. Amém, queridos? Em uma dessas madrugadas, ele com saudade, pensando naquilo, aí ele vai lá no baú dele, tira o instrumento empoeirado, limpa, tira sua roupinha de linho, veste e começa a adorar a Deus nas caladas da noite. Mas ele não adorou uma música dele. Ele fez 12 músicas, 12 louvores a Deus. Ele adorou uma que era dos filhos de Coré, ou Corá. Glória a Deus. Que é exatamente essa. Como o servo... Bota aí, Tiago, por favor, pastor. Sabe o que é esse bramido aí? Não é forte, né? E isso vai a não sei quantos quilômetros. Diz que a pele, a carne do cervo, ela é muito seca, sem umidade. E diz que eles ficam nas montanhas altas, rochosas.
E diz que lá não tem água. Então eles andam quilômetros e quilômetros para poder encontrar essa água corrente, para que eles venham beber. E eles precisam beber dessa água mais de uma vez por dia. Por quê? Porque quando a pele dele fica seca, quando a carne dele fica seca, exala um cheiro forte, que ele fica mais acessível aos predadores. Ou seja, quando ele bebe desta corrente de águas, que ele fica bramindo, quando ele se alegra, quando ele encontra aquela água, aquela correnteza, né? Ele está ali clamando a necessidade que ele precisa daquelas águas vivas. Quem precisa desta água viva? Quem vai levar o poder desta água viva sobre a sua vida? Quem está sendo alimentado pelo poder desta palavra? Nós temos que ter constantemente este alimento. Nós temos que estar dentro da casa do Senhor. Eu não sei como é a sua vida secular, eu não sei como é o seu dia a dia. Eu só sei dizer que muitos de nós às vezes não temos tempo para ler a palavra de Deus. Mas a oportunidade que nós temos de vir à casa do Senhor para receber a direção da palavra, receba de toda a sua alma. Se concentre na maior e na melhor maneira que você deve se concentrar, porque esta palavra, ela tem o poder de lhe alimentar, de te proteger, de te livrar do mal. Que o seu pensamento esteja, aleluia, concentrado no poder desta palavra. Seja invadido, seja tatuado, seja lavado pelo poder da palavra de Deus. Seja como esse servo bramindo pelas correntezas de água viva, e leve com você o poder desta palavra. Sai daqui com júbilo, com alegria, alimentado, lavado, aleluia, suprido com o poder desta palavra. E Corá começou a adorar a Deus. Corá não, Asaf, com a música de Corá, né? Os versículos, os filhos de Corá. Então no versículo 11 diz assim, porque estás abatido, minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é a salvação da minha face, e é o meu Deus. Quem tem esse Deus vivo aí? Quem fica às vezes com a alma batida? Quem tem passado por provas? Clame ao Senhor, porque Ele é o motivo da nossa alegria. Ele é a nossa fortaleza. Ele é quem nos supre, e que tudo seja para a glória de Deus. Quando ele louvou, esse louvor dos filhos de Corá, as lágrimas rolaram pelo seu rosto. O seu coração estava derramado na presença de Deus. A sua alma sentia saudades de louvar aquele Deus. Oh, glória a Deus. E no dia seguinte, bem cedinho, acho engraçado que quando eu leio essa história, eu me lembro da história de Obed-Edom, sabe? E no dia seguinte, bem cedinho, a sua esposa vai e começa a chamar. E ele se levantou ainda meio atordoado para entender o que estava acontecendo. E ali ele viu chegando, oh glória a Deus, uma carta endereçada para ele. E sem muitas delongas, o mensageiro se apresenta e diz assim, que foi enviado pelo próprio rei Salomão, e entrega nas suas mãos, nas mãos de Asaf, a carta do rei. Diga aí para o seu irmão, receba a carta do rei, declarando a sua vitória, declarando que você é um adorador. Oh glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nela estava escrito assim, querido Asaf, estou dando aqui um exemplo, eu fiz essa carta para vocês entenderem de forma mais objetiva e mais direta. Querido Asaf, que Deus Todo-Poderoso o abençoe. Davi, o meu pai, reinou com integridade, justiça e sabedoria sobre todo um povo de Israel, e acima de tudo ele sempre buscava a presença de Deus na sua vida, pois amava o Senhor de todo o seu coração, e por ter dedicado a sua vida a Deus, sempre teve uma vida, muitas e incontáveis
vitórias. Você pode dizer vitórias, dedicação a Deus. Ele queria construir um templo, como você sabe, se empenhou nesse projeto com amor e dedicação. Fez a planta, arrancou fundos para a construção e sonhou com o dia em que o seu sonho seria realizado. Mas Deus desejou que as coisas acontecessem de outra forma e não permitiu que ele construísse esta obra, mas orientou o seu filho Salomão que construísse o templo. E muitos anos se passaram, meu pai já se foi, e a obra, como era da vontade de Deus, tinha que ser concluída por minhas mãos. E sendo obediente à vontade de Deus, construí o templo, seguindo à risca todas as orientações do meu pai. A obra está pronta e precisa ser inaugurada logo. Diga, a obra está pronta, por favor. Pois Deus tem pressa de habitar entre nós. Diga, Deus está entre nós. Por isso eu venho por meio desta carta lhe fazer um convite muito especial. Quero que você, Asaf, ministre o louvor na inauguração do templo. E mais do que isso, quero que você seja o regente. Você pode dizer regente de louvor a Deus. Eu quero que você seja o maestro. Eu quero que você faça parte dessa orquestra de levitas. E gostaria de pedir que você venha compor uma canção especial para a ocasião. Uma canção que traga a presença de Deus para junto de nós. Você pode dizer, a presença de Deus. Louvar a Deus. Deus é conosco. Aleluia. Espero vê-lo na inauguração e sei que posso contar com você. Atenciosamente, Salomão, filho do rei de Israel, rei Davi. Glória a Deus. Como é que você imagina que esse levita ficou? Completamente emocionado, os olhos em lágrimas. Pergunte para o seu irmão, você se emociona? Você se alegra quando vai adorar a Deus? Você tem prazer de vir para a casa do Senhor? Você tem gratidão com tudo aquilo que Deus já tem lhe livrado, com tudo aquilo que Deus tem realizado na sua vida? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, com 65 anos de idade, a história do levita Asaf estava apenas começando. Glória a Deus, estava apenas começando. E as referências bíblicas, posso colocar no grupo, se vocês quiserem. Levita, um dos principais músicos de Davi, a quem o rei nomeou para dirigir o canto da casa do Senhor. Está em 1 Crônicas, capítulo 6, dos versículos 31 a 39. Asaf era também vidente. Estava em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 30. E são-lhes atribuídos 12 salmos, todos eles de caráter profético. O Salmo 50 e o Salmo 73 até o Salmo 83. Os seus descendentes ou partidários, que eram os filhos de Asaf, tomaram parte na purificação do templo e na celebração daquele acontecimento. 2 Crônicas, capítulo 29 e 13, e 2 Crônicas, capítulo 30 e 35 e 15, para a glória de Deus. Quem foi Asaf? Foi um levita que liderava no templo de Deus. Ele viveu no tempo dos reis Davi e Salomão. Asaf era um músico do templo. Asaf pertencia à tribo de Levi, era encarregado do serviço do templo, era um músico profissional, porque os levitas naquele tempo eram assalariados. Um dia o rei Davi decidiu levar a arca para Jerusalém, organizou uma grande procissão e encarregou os levitas da música. Diga para o seu irmão, quando Deus escolhe, Ele se responsabiliza. Não tem aposentado para adorar a Deus. Você vai adorar a Deus até o dia que você for fiel a Deus.
Você vai adorar a Deus e louvar ao Senhor até o dia que você tiver prazer e alegria em adorar esse Deus e cumprir com o chamado que Deus tem na sua vida. Eu creio que eu estou olhando aqui para levitas. Eu creio que eu sou a ministradora da palavra de Deus, mas que também em determinados momentos ela entra no nosso coração e na nossa alma como uma música, como um som que tine, como um som que entra e reverbera dentro da nossa alma e alegra e alimenta o nosso espírito, para que nós possamos continuar marchando, glorificando, exaltando o nome deste Deus vivo. Quem é que é levita do Senhor? Dê glória a Deus. Quem se alegra por louvar a Deus? Quem quer ter compromisso com o Senhor? Quem quer aqui se restaurar? Aleluia. Quem quer de novo se renovar, para que amanhã você esteja no posicionamento de receber ainda mais o que o Senhor tem para entregar para você na adoração que você vai fazer ao seu Deus. Quem quer renovar os seus votos e sua aliança aqui com Deus, está com a oportunidade. Fique em pé aí no seu lugar e receba o poder da oração. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu já estou aqui em pé, para que não haja nenhuma sombra de dúvida, para que não haja nenhuma falha, para que não haja nada que venha de mim mesmo, porque de mim mesmo nada eu sei, nada eu posso, mas o Deus que eu sirvo e o Deus que eu fui feita para adorá-lo em espírito e em verdade, assim como o restante da tua igreja que está aqui presente, eu te peço, Senhor, levanta uma unção poderosa sobre a vida de cada um dos teus filhos. Levanta, meu Deus, uma voz de poder e autoridade, liberando sobre a vida de cada um uma unção para levita. Meu Deus, tu já tem me mostrado que aqui tem levita que na hora que está te adorando é como Asaf, é como um tangedor, é como um profeta, é como uma profetisa, liberando o que tu entrega na alarabachare, no coração dela, pelo poder da palavra, pelo poder da adoração. Tu tem me mostrado isso aqui. Conserva a tua igreja, meu Deus, te louvando, te adorando, te exaltando, te glorificando. Somente tu és o nosso Deus. Prepara e capacita a tua igreja. Abençoa o teu povo, meu Deus, que colocou os pés neste lugar, e coloca no coração de cada um compromisso, respeitabilidade, amor, aleluia, comunhão, aleluia, o desejo de amar, o desejo de respeitar, o desejo de adorar e cumprir-se a tua vontade na vida de cada um. Se tem alguma coisa ainda para ser mudado no espírito, na personalidade, no caráter, Senhor, muda, declara a vitória, fortalece a tua igreja, para que seja, meu Deus, profetas, adoradores, ministradores, cheios do teu poder e da tua glória. Que cada um daqui saia esta noite abençoado com a direção do teu Santo Espírito na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus.